Pronto então, sábado, dia 6/3, vamos falar sobre quanto nós gastamos desde a compra, que é algo que todo mundo se interessa, até a reforma dessa primeira fase de obra da Casa Laranjinha. Então, desde a compra, a gente vai falar quanto gastamos de mão de obra, quanto que nós gastamos de material e, claro, falta ainda pergolados, segunda fase com outro quarto, falta pisos das áreas. Esse vídeo vai ser muito bom se você está interessado em saber quanto que custaria uma reforma. Muita gente pergunta, né? Vale a pena reformar? Não vale a pena reformar? Lá no final do vídeo, em algum momento do final do vídeo, eu vou conseguir falar para vocês quanto que custou mais ou menos por metro quadrado essa reforma, o que também vai dar um conteúdo interessante. E daqui para lá vão ser números e números e números, eu vou estar colocando aqui em algum local da tela a maioria desses números, tá? Então tá ok. Primeira coisa. Compra da casa. A gente estávamos procurando um lote de até 100 mil. Essa casa ela apareceu com uma pedida de 140. A gente pensou, poxa, a gente consegue se endividar com um pouquinho mais e já pegar a casa. E assim fizemos, só que acabou fechando 145. Teve um rolinho aí no meio, ficou 145. 145 então, o primeiro valor, vai estar por aqui, 145 mil, o valor da casa. Pegamos a casa, como vocês já viram no vídeo, queríamos mudar algumas coisas antes de morar, porque seria muito ruim de fazer isso enquanto estivesse morando. Então vamos fazer uma reforma e a reforma vai tomando corpo e ela passou do previsto. No início da reforma, eu tinha ideia de gastar entre 20 e 25 mil. Considerando já que ia trocar o piso, ia trocar o forro, ia repintar a casa, ia demolir algumas coisas e só ia mudar umas tomadas de lugares. Quando começamos a demolição, como vocês sabem, a elétrica tivemos que refazer toda e a primeira mão de obra ainda me deu um prejuízo. Isso tudo elevou os custos a um pouco mais, mas ainda assim ficamos dentro da margem de erro para uma obra. Sobre a obra em si, primeira parte, contratar a mão de obra que vai executar aqui, né? Nós fizemos alguns orçamentos e decidimos por fechar com uma mão de obra que era conhecida, um mestre de obra que era conhecido nosso, tendo a nossa supervisão como arquiteto aqui pessoalmente, né? Nós tínhamos o responsável técnico de execução aqui na obra, que somos nós mesmos. Então nós estávamos aqui supervisionando isso aqui tudo, funcionou bem e a gente conseguiu ganhar um pouco mais de economia. A mão de obra ficou no final R$ 8.500. R$ 8.500 foi a mão de obra final. O que está inclusa nela? Pintura, assentamento de revestimentos, assentamento de portas, com exceção das portas de vidro que compramos, que veio depois. Assentamento de bancadas, demolições, construções, consertos do telhado, algumas coisas assim. O que não estava incluso? Forro de gesso, o assentamento dessas duas portas de vidro. Não estava inclusa a elétrica que veio a fazer depois de realmente refazer a elétrica toda da casa. Foi uma outra pessoa a parte que foi feita. E é isso. O restante todo estava incluso. Então, de mão de obra principal foi 8.500. A mão de obra elétrica depois foi 1.200 e que não chegamos a pagar os 1.200 porque o serviço não foi concluído por completo, nós tivemos um desentendimento, o serviço estava bem mal feito, a gente mandou embora, contratamos uma outra pessoa, tomamos prejuízo, mas assim foi. Essa nova pessoa, até agora de mão de obra nela, foi R$ 400 de conserto de mão de obra, ainda ficou boa e tivemos mais prejuízo de material elétrico. Primeiro eletricista, pagos 900, o segundo que veio para consertar 400, a parte do forro aqui, 50 metros quadrados de forro, R$ 1.600. Instalação das portas das portas, janelas, box do banheiro, essas duas janelinhas aqui atrás e algumas outras esquadrias assim, ficou 1.450. Então toda essa mão de obra de instalação disso tudo fechou em R$ 12.850, o que estava ok ainda. Vamos para a parte de material. Adendo. Todos os valores que eu vou passar não estão incluso mobiliário, não está incluso jardins, que a gente ainda nem fez, nem sabe quanto vai dar, fez só algumas coisas. Não está incluso móveis planejados, que nem orçamos também por agora. Não está incluso nada disso, é o corpo da edificação bruto, ok? A parte de material, eu estava levantando ela bem separadinha até início de fevereiro. Como vocês sabem, início de fevereiro a gente casou, e eu tinha tudo registrado bonitinho até mais ou menos 25 de janeiro, de lá pra cá foi uma confusão, eu só fui colocando os valores finais, tá? Mas assim, o que está incluso nesses materiais? Tudo. Primeira grande compra que nós fizemos foi o piso da casa. Nós compramos 59 metros quadrados de piso e nós temos aqui dentro 52 metros quadrados. Compramos com uma boa margem e deu certo, porque usamos em soleiro, usamos em um monte de coisa e sobrou uma peça. Sobrou não certinho.
Foi R$ 3.999 de piso, argamassa e rejunte. O kitzão para a gente trocar. É uma peça de 84 por 84 centímetros, ela saiu por R$ 55 o metro quadrado, mais ou menos. Depois disso, compramos alguns revestimentos, revestimento da cozinha, revestimento do banheiro, que no total eles dois saíram quase R$ 1.500, também com argamassa, uma cuba pelo meio, umas coisas assim. As bancadas da cozinha ficaram em 2.100, as duas bancadas da cozinha. Bancada do banheiro nós aproveitamos um granito que tinha já na casa, que foi demolido. Fora isso, gente, muitas compras, tijolos, cimentos e materiais elétricos. O material elétrico está muito caro, então compramos muita coisa de material elétrico até agora, já foi quase 4.000 de material elétrico. A primeira compra, 2.800, depois já foi embora. E depois cimentos e tijolo e mais cimentos e compras e compras e compras. No final da conta, sem nem considerar algumas compras que a gente passou no crédito e eu não estou lembrando agora, algumas coisas eu considerei R$ 1.000 para compras feitas em dinheiro, eu acho que foi mais. Com essa margem de erro, está totalizando R$ 19.163 em compras de material, quase 50%. Em período pré-pandemia, esse valor de compra ele sairia bem mais baixo, tá? Não bem, mas ele sairia de uma forma mais legal, né? Daria para a gente economizar alguns milhares aqui. Mas enfim, temos 19.163. Somado aos 12.000 de mão de obra total, de eletricista, de forro, de tudo mais, nós temos um total de custo de obra de R$ 32.013,73. Eu acho que passou, na verdade, se eu fosse fazendo isso aqui tudo bonitinho, tá dando uns 33, 34 mil. Tem compra aí que eu esqueci. Então é isso, obra, me custou R$ 32.000. Somatório até então, tem uns 145 mil da casa, mais 32 mil da obra. Mas não é só isso, né? Tem outras coisas que nós não pagamos e outras coisas que pagamos e que vocês também teriam que lidar. Coisas que não pagamos, projeto. Projeto de reforma, projeto de interiores daqui de dentro, reforma da casa como um todo, levantamento da casa como um todo, para estudar todas as possibilidades, escolher a opção que mais encaixaria economicamente e funcionalmente na nossa necessidade. Esse projeto de reforma, ele sairia entre 3 e 4 mil, alguma coisa assim, eu considerei 3 aqui. O projeto de interiores, que é interiores da cozinha, interiores da sala, interiores do quarto, interiores do banheiro, que foram os ambientes que a gente trabalhou interiores até agora, apesar de não ter executado tudo, ele sairia, eu fiz uma média por ambiente, 1.000 e alguma coisa por ambiente, 1.200 para algum ambiente, 1.500 para um outro, sairia também entre 3 e 4 mil, esse banheiro com esse quarto, com essa sala e com essa cozinha. Uma média de R$ 1.000 por ambiente, né, o interiores. Então teríamos um gasto até então entre 6 e 7 mil de projetos para cá. E foi graças a esses projetos que a gente conseguiu com que a obra saísse econômica. Vocês vão ver quando eu fizer o cálculo por metro quadrado que ela saiu muito boa. Obra total 32 e uma coisa que estava faltando e que precisa, a escritura. Compramos essa casa por 145, mas o valor venal dela é mais alto. A compra dessa casa já foi um passo muito importante para a nossa economia, de vir aqui com o nosso olho técnico e bater o olho e ver que apesar dela estar com acabamentos feios, ela está estruturalmente bem e que ela tem potencial e que ela é fresca, que ela tem um bom conforto e que ela tem grandes potenciais e é um preço bom, foi fundamental. Essa casa, o valor venal dela é 168. Geralmente, você sempre compra um imóvel com um valor mais caro do que o valor venal dele. Aqui foi o contrário, a gente comprou por um valor menor. Valor venal 168, o que nos trouxe uma escritura de custos total, de impostos e taxas de cartório de R$ 9.400. Recapitulando, casa 145, escritura 9.400, projetos de reforma 3, projetos de interiores 3.500, obra 32 mil, redondei aqui para 32, chegamos a um total R$ 192.900. O que, para o que nós conseguimos ter até agora, perto do que é alguns custos de apartamento, alguns custos de casas que são construídas geminadas, aquela casa bem padrãozinha e tudo mais, a gente considerou um investimento maravilhoso, maravilhoso. Temos uma dívida disso aqui ainda, não é tudo acertado, mas um investimento maravilhoso. Assim, por esse valor você não conseguiria muita coisa legal e com essa qualidade que a gente tem aqui, né?
de jeito nenhum. E vamos falar então dos gastos só da reforma. Vamos esquecer o contexto todo até agora e falar só da reforma. Sobre a reforma, as pessoas gostam de saber quanto custa uma reforma, né? Aquele cálculo de quanto custa algo por metro quadrado, ele engana, já ouviram sobre isso, né? Deixa eu provar o porquê. A nossa casa tem 120 metros quadrados aproximadamente, contando a casa, as duas varandas, a área do fundo de serviço, mais banheiro. Tem 117 alguma coisa, 120 metros quadrados. Se eu pegar 32 mil, dividir por 120 metros quadrados, está me dando R$ 266,67 por metro quadrado, o que é um valor muito baixo. É muito baixo, chegando a ser mentiroso. Por quê? Porque a gente não pode considerar tudo como sendo a mesma coisa. A gente tem 55 metros quadrados de núcleo interno de casa aqui, com duas varandas que completam esses 120. Porém, essas duas varandas são grandes espaços cobertos que nós não trocamos piso, não trocamos telhado, não forramos, só colocamos pontos de luz e pintamos as poucas paredes que ela tem, que na verdade é uma, e os pilares. Então é um espaço muito barato, Você não pode levar esse número para sua casa. Se a sua casa tem 120 metros quadrados de área interna, o valor é outro. Então qual seria o mais justo para cá? É a gente fazer um cálculo desse para ter uma ideia, considerando a área interna da casa. Considerando a área interna da casa, porque é 55 metros quadrados, nós temos 32 mil dividido por 55 metros quadrados, o que dá R$ 581,82 por metro quadrado. Então, material e mão de obra dessa reforma, eu considero que esse número, 580, na verdade, pode arredondar isso aqui, R$ 600 por metro quadrado, essa reforma aqui. Saiu bom? Saiu bom. E ó, nós poderíamos ter gasto muito mais. Esse valor de materiais aqui, considera que pagamos R$ 800 nessa porta. Se você for mandar fazer uma porta dessa, ela é R$ 3.000. Então, uma economia maravilhosa. A do fundo também, essa porta saiu R$ 400. Vai mandar fazer uma porta dessa, ela é bem mais cara. Quanto ao piso, eu vou fazer um vídeo falando por que escolhemos esse porcelanato que imita concreto. Mas o piso saiu R$ 55 por metro quadrado. Para você pegar um piso duas vezes esse valor, é muito fácil. Então, a gente foi buscando economias em várias coisas, não trocamos portas e janelas. Imagine se tivéssemos trocado portas e janelas aqui, como iria subir esse valor. Então você vê, quanto mais coisas você vai agregando, mais esse valor vai subir. Aí ele vai sair de R$ 600 o metro quadrado para 700, 800, 900, 1.000, muito fácil, tá? E o jardim que eu falei, ó, não tem nada aqui ainda, tá vendo? Vamos trabalhar pela semana que vem. Uma reforma, geralmente quando alguém me pede um chutão de um preço de uma reforma, eu sempre digo, olha, uma reforma ela vai sair da reforma mais básica de pintura e troca de alguns acabamentos de R$ 400 a 800, 900 reais por metro quadrado, podendo chegar a 1.000 também, dependendo da quantidade de modificações. Se nós tivéssemos que mexer aqui no telhado, esse valor subiria bem, esse valor sairia de 600 para 800 reais o metro quadrado, com certeza. Ainda assim mais baixo do que uma construção. Você não vai construir uma casa dessa aqui hoje, por mais simples que ela seja, por menos de R$ 1.500 o metro quadrado. Isso não vai. Com uma construtora, então, uma boa equipe profissional não vai. Não consegue mais, né? Principalmente depois desses aumentos todos. Ficou cada vez mais difícil. Então, foi um bom investimento, sim. Nós gostamos, nós estamos muito felizes de estar aqui. E é isso, tem coisas para fazer, tem bem mais gastos a vir e a gente vai atualizando.